A primeira experiência que nós temos de um orçamento público é a experiência do Reino Unido, com esta característica de um ato de autorização, por um fato muito simples. O orçamento é a decisão política levada ao escrutínio de todos para deliberação, em especial do parlamento. É decisão sujeita à aprovação e controle político de parlamento. Corretíssimo. Em que país começam a ser construídas essas competências do parlamento? Bom, no Reino Unido, e já no século XVII, 1600 e alguma coisa, né? Então, em meados do século XVII, o Reino Unido começa a construir a ideia de que o parlamento também detém parte da soberania, ela não estava só na cabeça do monarca, não estava só na coroa. E isso, então, leva o Reino Unido a ser um dos primeiros países a construir instituições orçamentárias. Repito, eu estou querendo dizer que nunca teve orçamento público antes da Revolução Gloriosa na Inglaterra? Claro que teve, né? Mas o orçamento público contemporâneo, ou seja, como esse instrumento sujeito à aprovação de um órgão representativo democrático como o parlamento, isso começa no século XVII no Reino Unido, muito antes do que no resto da Europa. A Europa precisaria derrubar muito sangue, cortar muita cabeça para conseguir isso. O Reino Unido conseguiu mais pacificamente. Aliás, os ingleses se orgulham muito, não é, desse seu caráter estável, né, até fleumático. Eles apontam, então, às vezes até com certo deboche, por exemplo, da França, da Revolução Francesa, que foi um banho de sangue, realmente, como eles foram capazes de construir instituições democráticas com um número muito maior de cabeças mantido em cima do pescoço, né? Então, isso é um elemento aí do caráter nacional inglês. E aí se organizam algumas regras que hoje para nós são banais. O fato é que se parte da ideia no Reino Unido do século XVII que para controlar o poder real, o poder executivo, é preciso controlar o bolso do poder real. Se constrói um conceito, depois que os americanos, né, os discípulos aí dos ingleses, vão chamar de power of the purse. Deixa eu ver se eu consigo. Poder sobre o bolso. Não sei por que não... Bom, não estou conseguindo colocar o itálico. É o poder sobre o bolso. Não adianta nada construir instituições que tentem controlar o poder político se não se consegue controlar o poder financeiro, o poder de gastar, a forma como se gasta. Eu não hesitaria a dizer que, ao considerar que podem tomar qualquer tipo de decisão, os prefeitos municipais que o fazem, né, têm hoje um poder muito maior do que tem um monarca inglês contemporâneo. A rainha da Inglaterra, sem dúvida, tem muito mais restrições políticas do que tem o prefeito do município brasileiro, que acha que pode realizar qualquer despesa, né? Aquilo que nós estávamos falando sobre as etapas do desenvolvimento político. Porque nós temos menos instituições capazes de controlar o bolso do que tem, por exemplo, democracias mais maduras. E aí eles inventam uma regra, né? Os ingleses criam uma regra, que é a seguinte: veja, o Ministério da Economia, aquilo que seria o equivalente ao Ministério da Economia, né? Lá eles chamam do ministro do Exchequer, né? Que é o ministro das Finanças inglês, elabora uma proposta em nome do governo, encaminha essa proposta ao parlamento. O parlamento delibera sobre esta proposta e apenas se aprovada esta proposta é que o executivo, o governo, está autorizado a gastar. Eles descobrem essa instituição política de controle do orçamento, eles criam esse processo orçamentário que envolve várias etapas. Uma etapa de elaboração, a cargo do ministro da Economia, um processo de encaminhamento e aprovação, e após esta fase legislativa de aprovação, a atribuição ao governo de executar a proposta aprovada
tal como ela foi aprovada. Porque se o governo executa a proposta de maneira diferente daquela que foi aprovada, ele está descumprindo o acordo firmado entre governo e parlamento. Vejam que o orçamento público é uma espécie de negócio político entre executivo e legislativo. Ele é um consenso. Se o executivo descumpre o orçamento, ele está descumprindo um acordo político. Notem que a solução inglesa, aqui neste ponto, ela não é ainda uma solução jurídica. Se o governo descumpre o orçamento, eu não estou querendo dizer que ele cometeu uma ilegalidade, porque a questão não era se o orçamento era uma lei ou não. O que interessa é que ele descumpriu o acordo. E se ele descumpriu o acordo, o que acontece com o governo? Vejam que a resposta, a solução é política. Eles não precisaram construir teorias jurídicas para explicar por que seria legal ou ilegal descumprir uma previsão orçamentária. Bastaria que o parlamento, então, desse um voto de desconfiança ao governo, certo? Ele derruba o governo. Se o executivo descumpre o orçamento, ele descumpre um acordo, ele perde a confiança do parlamento e ele cai. É claro que há uma outra possibilidade ainda, né, que é a do executivo dobrar a aposta e o executivo pedir novas eleições, o governo pedir novas eleições. Porque o executivo pode dizer, não, mas quem está do lado do interesse do povo sou eu, não é o parlamento. O parlamento é que está com o interesse antigo. E aí ele convoca as eleições para sentir o eleitorado. O que é importante destacar aqui é a relevância desse elemento político, de controle político. Se o orçamento é descumprido, de duas uma, ou o governo cai ou o parlamento cai. Mas aquela situação se resolve pelos mecanismos políticos de controle, certo? Nos nossos regimes presidencialistas, eu digo dos países da América Latina, dos Estados Unidos, a coisa é um pouco diferente, né? Mesmo na França, que é um semi-presidencialismo, né? Em outros países não anglo-saxões, como Portugal, Espanha, que também tem formas, tem regimes parlamentares, a solução vai ser um pouco diferente também. Isso que eu estou falando é uma coisa bastante característica dos países anglo-saxões e germânicos. Inglaterra, Alemanha, tem mecanismos mais políticos e até mais céleres de resolver esse tipo de confronto entre governo e parlamento. Surge na Inglaterra essa história toda de controle político. Aliás, é muito interessante ver como na cultura inglesa isso está impregnado. O ministro da Economia, o primeiro ministro das Finanças a apresentar um documento orçamentário ao parlamento inglês foi o Gladstone. Ele chamava Gladstone. E ele levou o documento numa mala, o orçamento numa mala. Essa mala é usada até hoje pelo ministro das Finanças para encaminhar a proposta orçamentária ao parlamento, chamada Caixa de Gladstone. E é a mesma, né? Eu acho até que hoje é uma réplica, porque, claro, uma maleta de 300 anos não vai estar inteira, mas é uma réplica fiel àquela que era usada pelo Gladstone. E tem um dado cultural que eu acho muito interessante, é que o ministro das Finanças inglês pode escolher uma bebida alcoólica para tomar no parlamento. Eu acho que eu não falei disso, né? Deve ter sido para a graduação que eu falei, faz mais ou menos um ano. Ele bebe alguma coisa para apresentar a proposta de orçamento. Isso começou com Gladstone. E ninguém é autorizado a beber nada no parlamento, a não ser o ministro das Finanças, enquanto faz o discurso de apresentação da mensagem de orçamento. O que só prova uma coisa que eu digo sempre, que é difícil aguentar estudar orçamento público a seco, né? Você precisa ter ali alguma coisa que te dê um ânimo para acompanhar todos esses problemas. E os ingleses foram práticos, bastante práticos até nisso. Eles apostam sobre tudo, apostam qualquer coisa, e as bolsas de apostas fazem lances para ver qual vai ser a bebida escolhida pelo ministro das Finanças. Então, você pode, como ele pode beber o que ele quiser,
Você pode apostar se ele vai escolher uísque, se ele vai escolher gin, bebidas até coquetéis mais exóticos. Quando ele quer mostrar que está do lado da austeridade fiscal, ele toma só água, certo? De preferência água de torneira, como fez o último ministro das Finanças inglês, para mostrar que é muito austero, controle das despesas públicas, não vai gastar com bebida, né? Eu acho engraçado, né, quando eles mantêm essa tradição no dia do orçamento. Eles têm um dia do orçamento, né, o Budget Day. Aliás, a gente usa essa palavra budget em razão da influência mais inglesa até do que norte-americana sobre essa organização do orçamento público. Tá certo? Mas vejam que, então, na própria origem do Instituto Parlamentar, está a ideia do controle sobre as finanças. E esse modelo de elaboração da proposta, encaminhamento da proposta a um órgão legislativo e depois execução da proposta aprovada pelo órgão legislativo vai ser o desenho institucional adotado pela maior parte dos países. Certo?